Olá, meu amigo, olá, minha amiga, olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz do Senhor. Aqui fala Pastor Alberto e continuamos falando sobre o tema proposto que é Deus quer curar a sua igreja. No primeiro dia falamos sobre os sintomas de uma igreja que precisa ser curada. Ontem falamos sobre uma das causas daquele sintoma que adoece uma igreja, que identifica uma igreja doente. Falamos ontem sobre a sabedoria ou a falta de sabedoria. Hoje eu quero falar sobre um outro causador de doença na igreja, que é a falta de paciência. A paciência, ela é uma virtude que nós já temos, porque quando Deus nos fez, Ele fez conforme a sua imagem e semelhança. Então quer dizer que nós temos essa virtude. Uma outra coisa que eu quero dizer é que a virtude é como um músculo que nós temos. Se nós exercitamos esse músculo ele fica forte, ele expande. Mas se não exercitamos, esse músculo ele atrofia, ele encolhe. E pensando nisso, nós vamos entender que às vezes a falta de paciência é exatamente uma falta de entendimento de como funciona esse mecanismo. Uma coisa que a Bíblia nos diz, eu quero citar logo de início aqui, é o que diz a palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 3. Tudo tem o seu tempo determinado, ou seja, nada acontece antes ou depois do tempo. Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Eu preciso me conformar, eu preciso aceitar isso. Eu não consigo antecipar ou adiar as coisas que Deus tem para mim. Qual a origem da falta de paciência? Ela pode ter algumas origens diversas. A primeira é natural. Ela é fruto do temperamento de uma pessoa. Então, uma pessoa sanguínea, com temperamento sanguíneo, ela tem uma probabilidade muito maior de não ter paciência. Uma outra causa, ela pode ser fruto de uma ansiedade. Quanto mais ansiosa a pessoa for, menos paciência ela vai ter. A terceira coisa é que ela pode ser o fruto de uma predisposição. Eu explico isso. A pessoa pode ser seletivo, ela pode ter paciência com alguém e pode não ter paciência com outra. Ou seja, ela criou um conceito dentro dela que faz com que ela tenha paciência com uma pessoa e com a outra não. É uma outra possibilidade, tá? E a quarta possibilidade, ela é um fruto da carne. Quando falo carne, falo em termos espirituais, bíblicos, porque temos o fruto da carne e o fruto do espírito. Se a paciência é um fruto do espírito, está lá em Gálatas, a falta de paciência, ela também pode ser um fruto da vida, sem ter o governo e o domínio do Espírito Santo. E quais são os efeitos que causam a falta de paciência? Primeiro que eu quero citar são males físicos e emocionais. Uma pessoa que não tem paciência, ela tem uma probabilidade muito maior de sofrer males físicos e emocionais, dores pelo corpo, dor de cabeça, várias coisas. A segunda coisa, ela provoca um distanciamento social. Então, alguém que não tem paciência, ele dificilmente vai querer estar com as pessoas, compartilhando de situações, compartilhando de reuniões. Na igreja não vai ser diferente. Aquela pessoa que não tem paciência, ela vai se irritar com outras pessoas, ela vai desejar que o culto ou a reunião acabe o mais breve possível, e tudo isso, causa um efeito negativo dentro da igreja, que
que é a terceira possibilidade aqui, que é a divisão. Tá? Então, vamos supor, alguém que tenha falta de paciência, ela vai selecionar com quem ela vai lidar, com quem ela vai conviver, e por isso, né, vai haver naturalmente uma divisão ali. Tá? Um outro efeito, né, da falta de paciência também é a frustração. Por quê? Porque geralmente essa pessoa, devido à sua ansiedade, devido à sua falta de paciência, de não saber esperar, de não saber ouvir, ela vai se frustrar em algumas situações. E isso é muito ruim. Cabe a cada um se identificar e dizer o que a Bíblia diz, né, a respeito da paciência. Primeira coisa, já citei aqui, volto a falar, que ela é um fruto do Espírito. Está lá em Gálatas 5, 22 em diante, você pode ler. Tá? Quando ela diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência ou longanimidade, depende da versão que você lê. Então vamos ver que isso é um fruto do Espírito. E o que é o fruto do Espírito? São características de Jesus que são manifestadas em nós. Então, quanto mais nós temos o fruto do Espírito, quanto mais o Espírito domina, governa o nosso ser, mais nós apresentamos essas características: amor, paz, paciência, longanimidade, alegria. Tá? Outra coisa, a paciência, né? Isso é uma frase que eu ouvia muito no seminário. Tinha uma professora que ela falava isso. Muita gente ora pedindo a Deus a paciência de Jó. Aí ela fala, mas você sabe quem é a mãe da paciência? Está lá em Romanos 5:3, que o texto bíblico diz, nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que as tribulações produzem a paciência. Ou seja, a paciência, ela é produzida a partir da tribulação. Como eu disse lá no início, a paciência, ela é como um músculo que é exercitada. E as tribulações são os pesos que você pega exercitando esse músculo. Então, se você tem pedido a Deus paciência, não pense que o Senhor vai colocar um pacote, instalar um pacote de paciência em você. Ele vai te encher do Espírito e ele vai te colocar em situações onde a paciência vai necessitar ser exercitada. Mas fica tranquilo, porque se o Espírito Santo está contigo, ele vai te capacitar para isso. Ele vai transformar o teu ser, ele vai mudar o teu temperamento para que você manifeste essa virtude. E por que precisamos manifestar essa virtude? Porque essas virtudes glorificam a Deus. Tá? Tiago 1,19 diz, aconselhando a nós cristãos, sejam prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para se irar. Então, o Espírito Santo vai nos capacitar a isso, a estar pronto para ouvir, a ser paciente para falar, a ser paciente para se irar. Tá? E eu quero finalizar esse vídeo trazendo algumas dicas, né, para você ter paciência. São naturais e espirituais. Primeiro, reconheça a sua incapacidade para dominar isso. Tá? Ou seja, reconheça seu estado. Reconheça que sem Deus você não pode ser alguém paciente. Você precisa se encher de Deus e você precisa reconhecer. Segunda coisa, aprenda a ouvir. Muitas das vezes a gente não sabe ouvir. Alguém está falando alguma coisa e a gente quer falar junto, ou seja, eu não aprendo a ouvir. Ouça, as pessoas elas têm coisas importantes que contribuem com o nosso ser para nos falar também. Então eu me calo, ouço e armazeno ou recebo aquilo dentro de mim. Terceira coisa, muitas das vezes aquilo que a pessoa está falando vai te irritar. Tá?
aprenda a respirar. Receba aquilo sem falar nada, respira. Quando eu digo respire, deixe que o Espírito Santo, ele trabalhe em você. Deixe que o Espírito Santo pegue aquilo que você recebeu no seu ouvido e ele trabalhe aquilo ali, tá? Produzindo um fruto que glorifica a Deus. A quarta coisa, faça algo, né, que seja bom, que você goste, que traga um relaxamento para você, porque a irritabilidade ou a falta de paciência, elas também são causadas muitas das vezes porque nós não tiramos a nossa mente, né, daquilo que nos causa esse mal. Então, se você gosta de passear, e pode, passeie. Se você gosta de praticar um esporte, pratique. Se você gosta de fazer o artesanato, faça, porque todas essas coisas vão contribuir na tua mente, no teu ser, fazendo com que você seja mais paciente. E a última coisa, né, como voltando a referir aqui ao texto que eu citei, Gálatas 5:22, falando sobre o fruto do Espírito, se a paciência é um fruto do Espírito, encha-se de Deus, busque a Deus, porque nós, seres humanos, nós adquirimos comportamentos daqueles que estão perto de nós. Já diziam os especialistas que nós somos a soma das 5 pessoas mais próximas de nós, tá? Então, que Deus seja uma dessas pessoas próximas de nós. Que Deus seja essa pessoa mais próxima ao ponto de nos influenciar e de nos constranger a sermos como Ele, paciente. Imagina, né, a paciência que Deus tem com você. E exercite essa mesma paciência com o teu próximo. Hoje, no terceiro dia de oração, ore pedindo a Deus paciência, para que Ele te dê essa paciência, que é fruto do Espírito Santo, para que Ele exercite, para que você seja capaz de manifestar, para que o nome do Senhor seja glorificado, e para que essa igreja, a qual você faz parte, ela seja curada pelo Senhor. Em nome de Jesus, eu desejo a você um dia abençoado, e eu estarei orando por você também daqui. Graça e paz.